Você orou, buscou, clamou, e o céu ficou em silêncio. E se esse silêncio não fosse abandono, mas a sala de aula mais importante da sua vida espiritual, o que Deus está formando em você no escuro vai mudar tudo. Ao longo da história da fé, os homens e mulheres que mais profundamente conheceram a Deus não foram os que viveram no constante brilho das manifestações visíveis. Foram os que aprenderam a permanecer firmes quando tudo ao redor ficou quieto. Foram os que descobriram no silêncio mais pesado que Deus nunca havia saído do lugar. Esse silêncio tem um nome, tem um propósito, e entendê-lo pode mudar completamente a forma como você enxerga a estação que está vivendo agora. Charles Spurgeon, aquele pregador que fazia a Londres do século XIX parar para ouvi-lo, certa vez disse algo que atravessa o tempo como uma flecha certeira. Ele disse que Deus frequentemente faz suas obras mais poderosas no escuro, longe dos aplausos e das multidões, lá onde ninguém vê, lá onde só a alma e o eterno se encontram face a face. Spurgeon conhecia esse silêncio. Ele sofreu com depressão profunda, com doenças que o acamavam por semanas, com críticas que rasgavam sua reputação como papel molhado. E foi exatamente nesses períodos de obscuridade que ele produziu alguns dos sermões mais iluminados que o mundo cristão já conheceu. Isso não é coincidência. Isso é o padrão de Deus. A Bíblia é repleta de homens e mulheres que foram levados ao deserto antes de chegarem ao destino. Moisés passou 40 anos apacentando ovelhas no Sinai antes de ouvir a voz que mudaria o mundo. José ficou anos numa prisão egípcia antes de subir ao trono. Paulo, após sua conversão dramática, desapareceu por 3 anos na Arábia. 3 anos de silêncio, de aprendizado oculto, de formação profunda, antes de começar o ministério que sacudiria o mundo greco-romano. Isso não é abandono. Isso é escola. E essa escola tem um nome, a Escola Oculta de Deus. Ela não tem calendário fixo, não tem sala com janelas, não tem colegas de turma com quem conversar sobre a lição do dia. Ela tem apenas você, o silêncio e o mestre, que trabalha exatamente quando parece que parou de trabalhar. A palavra que o apóstolo Pedro usa em sua primeira carta é reveladora. Ele fala de provar a fé como o ouro é provado no fogo. Em grego, o termo é dokimion, e ele carrega a ideia de teste, de aprovação, de verificação da autenticidade. O ourives não coloca o ouro no fogo para destruí-lo. Ele coloca para purificá-lo, para revelar o que é genuíno, para separar o que é metal precioso do que é apenas aparência. Deus não coloca você no silêncio para destruir a sua fé. Ele coloca você no silêncio para revelar o que sua fé é feita. Há uma diferença enorme entre uma fé que canta quando tudo vai bem e uma fé que permanece quando tudo desmorona. A primeira é bela, mas frágil. A segunda é aquela que transforma vidas, que atravessa gerações, que sustenta a família no luto, que não quebra diante do diagnóstico assustador, que não some quando a conta vence e o dinheiro não aparece. E essa segunda fé não nasce nos momentos de alegria. Ela nasce exatamente aqui, no silêncio, na espera, na aparente ausência. Deus está te provando, mas provar, em linguagem bíblica, não é o mesmo que reprovar. É o mesmo que examinar com cuidado aquilo que tem valor. É o gesto do artesão que pega a peça em suas mãos, examina cada detalhe, testa a resistência, verifica a autenticidade. Ele não faz isso com o que não tem valor. Ele faz isso com o que pretende usar. O fato de você estar sendo provado já é, em si mesmo, uma declaração de Deus sobre o seu valor. Mas sei que isso é difícil de sentir quando você está dentro da prova. Quando o silêncio dura meses. Quando você já pediu oração para tanta gente, já jejuou, já leu, já buscou, e o céu continua quieto. É nesses momentos que a tentação mais perigosa se apresenta. A tentação de concluir que o silêncio de Deus significa ausência de Deus. Essa conclusão, meu irmão, minha irmã, é falsa. E vamos entender juntos por que ao longo desse ensinamento. O salmista que escreveu o Salmo 22 clamou: Deus meu, por que me abandonaste? E esse mesmo salmo termina com um cântico de vitória. Entre o clamor e o cântico havia um processo. Havia um caminho que precisava ser percorrido. Havia uma obra que precisava ser completada. Você está no meio desse caminho, não no abandono, no processo. Antes de seguirmos,
Quero que você saiba que este canal existe para ser uma companhia fiel nessa jornada espiritual que às vezes parece solitária. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sino, porque os próximos ensinamentos foram preparados especialmente para quem está buscando caminhar com profundidade diante de Deus. E se você sente que a sua intimidade com Deus esfriou, que a prova do silêncio deixou uma distância entre você e o Senhor, eu preparei algo que pode te ajudar. Temos um material chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Um guia devocional que vai te conduzir dia a dia de volta ao coração do Pai. O link está no primeiro comentário fixado. Não é propaganda, é cuidado. Porque quem passa por isso precisa de mais do que palavras bonitas. Precisa de um caminho. Existe uma cena nas Escrituras que poucos param para contemplar com a atenção que ela merece. É a cena de Elias debaixo de uma árvore, no deserto, pedindo a Deus que o deixasse morrer. Pense nisso por um momento. Esse é o mesmo Elias que chamou fogo do céu no Monte Carmelo, o mesmo que fez a chuva cessar e depois retornar pela sua oração, o mesmo que enfrentou sozinho 450 profetas de Baal sem tremer, e agora está deitado no chão, exausto, com a alma partida, dizendo: já basta, Senhor. Como um homem assim chega desse ponto? A resposta está no silêncio que veio depois da vitória. Após o fogo do Carmelo, após a chuva torrencial, após a corrida sobrenatural, veio a ameaça de Jezabel. E o silêncio de Deus diante da ameaça foi mais pesado do que a própria ameaça. Elias não fugiu da rainha, ele fugiu do silêncio. E o que Deus fez? Não enviou um anjo com um sermão. Não abriu os céus com uma voz trovejante. Enviou um anjo que tocou nele e disse simplesmente: levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para você. Deus atendeu ao corpo antes de falar à alma. E depois, no silêncio profundo da caverna, não veio no vento forte, não veio no terremoto, não veio no fogo, veio numa voz mansa e delicada, uma voz quase imperceptível. Essa é a escola oculta de Deus. Ela ensina em sussurros. O problema é que vivemos numa geração acostumada ao barulho. Queremos revelações instantâneas, respostas imediatas, manifestações visíveis. E quando Deus escolhe o caminho do silêncio, interpretamos isso como rejeição. Mas o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre carrega uma intenção. A palavra hebraica midbar, traduzida como deserto nas Escrituras, tem uma raiz curiosa. Ela vem do mesmo radical que dabar, que significa palavra, falar, revelar. O deserto em hebraico é o lugar onde Deus fala, não o lugar onde Deus se cala. O lugar onde a voz do Eterno encontra ouvidos que finalmente estão quietos o suficiente para ouvir. Deus não te levou ao silêncio porque não tem nada a dizer. Ele te levou ao silêncio porque finalmente chegou o momento em que você pode ouvir. E o que ele ensina nesse silêncio? Ensina o que nenhuma pregação barulhenta consegue transmitir. Ensina a diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. Ensina que a fé que você tinha antes era real, mas havia camadas dela que ainda precisavam ser formadas. Ensina que a dependência que você declarava com os lábios precisava descer para o coração. Jó é talvez o exemplo mais contundente disso. Homem íntegro, temente a Deus, que vivia de forma exemplar. E ainda assim foi levado a uma provação que faria qualquer teologia rasa desmoronar. Perdeu os filhos, os bens, a saúde. Seus amigos, em vez de confortá-lo, tentavam explicar teologicamente o que estava acontecendo com ele. E Deus ficou em silêncio por 31 capítulos. 31 capítulos de clamor, de questionamento, de dor crua e honesta. E quando Deus finalmente falou, no capítulo 38, não explicou o sofrimento, não justificou o silêncio. Simplesmente se revelou. E a revelação foi tão avassaladora que Jó disse: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o fruto da escola oculta. Não explicações, revelação. Você não sai do silêncio de Deus com todas as suas perguntas respondidas.
Você sai com um conhecimento de Deus que não cabe em respostas. Sai com algo que só pode ser descrito como ver. Uma percepção interior. Uma certeza que não precisa de argumentos. Uma paz que o apóstolo Paulo disse que ultrapassa todo o entendimento. Filipenses 4:7 fala exatamente disso. Uma paz que guarda o coração e a mente, não como resultado de ter entendido tudo, mas como resultado de ter se entregado a quem entende tudo. A escola oculta de Deus não forma teólogos, ela forma filhos. E há uma diferença enorme entre essas duas coisas. O teólogo acumula conhecimento sobre Deus. O filho aprende a confiar no Pai. O teólogo discute os atributos divinos. O filho repousa sobre eles. E esse repouso, essa confiança profunda, esse abandono consciente nas mãos do Eterno, só é formado no silêncio. Por isso não se apresse para sair dessa estação antes do tempo. Sei que é difícil ouvir isso, porque a carne quer resolução, a mente quer respostas, o coração quer que a dor acabe, mas o Pai sabe o que está fazendo, e o que Ele está fazendo em você agora, no silêncio, no anonimato, longe dos aplausos e das testemunhas, é uma obra que, quando completada, você mesmo não conseguirá explicar. Só conseguirá agradecer. O silêncio de Deus não é o fim da sua história com você. É um capítulo que Ele está escrevendo com muito cuidado, porque o que vem depois precisa de um alicerce que só o silêncio consegue construir. Há uma pergunta que muitos cristãos carregam em silêncio, com vergonha de fazer em voz alta. A pergunta é esta: se Deus me ama, por que Ele permite que eu sofra sem dar uma explicação? É uma pergunta honesta e merece uma resposta honesta. A resposta começa com uma verdade que a nossa cultura moderna resiste com toda a força. O amor verdadeiro nem sempre se manifesta como conforto imediato. Às vezes, o amor mais profundo é exatamente aquele que permite a dor necessária para produzir algo que o conforto nunca poderia gerar. Um pai que ama seu filho não o poupa de toda dificuldade. Um pai sábio sabe que há crescimentos que só acontecem através do esforço, da resistência, da superação. Ele não assiste com frieza. Ele está presente, mesmo quando o filho não consegue enxergá-lo. Ele sofre junto, mesmo quando precisa ficar quieto. Hebreus 12:6 é categórico. O Senhor disciplina aquele que ama e castiga todo aquele que recebe como filho. A palavra grega usada ali para disciplina é paideu, e ela carrega o sentido de educação, de formação, de treino. Não é punição por erro, é formação para destino. Deus não está te punindo no silêncio. Ele está te formando para algo que você ainda não consegue ver. E essa formação tem características muito específicas. Ela é personalizada. Deus não usa o mesmo currículo para todos os seus filhos. O silêncio que Ele usa para moldar um caráter impaciente é diferente do silêncio que Ele usa para curar um coração orgulhoso. O deserto que Ele designa para quem precisa aprender a depender é diferente do deserto designado para quem precisa aprender a esperar. Você não está passando pelo mesmo processo do seu vizinho, do seu irmão de igreja, daquele ministro que você admira. Você está passando pelo processo que o Pai desenhou especificamente para você. E isso, longe de ser um peso, é uma honra. Pense em como um escultor trabalha. Ele não usa o mesmo instrumento em toda a pedra. Ele estuda cada bloco, percebe onde está o mármore mais resistente, identifica as veias que precisam de atenção delicada, escolhe o cinzel certo para cada golpe. O escultor não está destruindo a pedra, ele está revelando a forma que sempre esteve dentro dela. Deus é o escultor, você é o mármore, e o silêncio é o ateliê onde ele trabalha longe do barulho do mundo. Isaías 64:8 declara: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. O barro não entende o movimento das mãos do oleiro enquanto está sendo moldado. Ele sente a pressão, sente o calor, sente a forma sendo imposta de fora para dentro. Mas quando sai do forno, ele é um vaso, e o vaso serve. O vaso tem propósito. O vaso carrega água para quem tem sede. Você está sendo moldado para carregar algo que outros precisam.
Mas há um elemento nessa formação que precisa ser dito com clareza. A escola oculta de Deus exige participação ativa. Não é passividade. Não é cruzar os braços e dizer que seja feita a vontade de Deus enquanto o coração fecha para o processo. É uma rendição consciente, uma entrega que dói porque é real. O salmista David entendeu isso. No Salmo 46:10, Deus fala: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." O verbo hebraico traduzido como aquietai-vos é rafá e significa soltar, afrouxar, largar. Como alguém que estava segurando uma corda com toda a força e recebe a instrução de abrir a mão. Aquietar-se não é passividade. É o ato mais corajoso que existe, largar o controle conscientemente nas mãos de Deus. Porque a nossa natureza quer resolver, quer agir, quer encontrar uma saída, uma alternativa, uma forma de escapar do silêncio antes que o silêncio complete a obra. E essa pressa é exatamente o que pode roubar o fruto da estação. Há um processo na natureza que ilustra isso de forma perfeita. A borboleta dentro do casulo passa por um momento crítico em que precisa lutar para sair. Se alguém com boa intenção abrir o casulo para facilitar a saída, a borboleta morrerá, porque é exatamente o esforço de romper o casulo que fortalece as asas. Sem a luta, as asas não se desenvolvem. Sem as asas desenvolvidas, não há voo. Deus não vai abrir o seu casulo antes do tempo, porque Ele quer que você voe. E enquanto você está dentro, enquanto o silêncio parece sufocar, enquanto a espera parece interminável, Ele está lá, não distante, presente, trabalhando no que seus olhos ainda não podem ver, moldando o que suas mãos ainda não podem tocar, preparando o que sua mente ainda não consegue imaginar. 1 Coríntios 2:9 diz: "Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para os que o amam." Essa preparação não acontece apesar do silêncio. Ela acontece dentro dele. Confie no processo. Confie no Mestre. A obra que Ele começou em você, Ele é fiel para completar. Existe um perigo que caminha ao lado do silêncio de Deus. Um perigo sutil, que se disfarça de espiritualidade, mas que por dentro é uma das maiores armadilhas que o adversário prepara para quem está sendo provado. Esse perigo tem um nome: a interpretação errada do silêncio. Quando o silêncio se prolonga, a mente humana começa a preencher o vazio com narrativas. E essas narrativas raramente são gentis. Elas dizem coisas como: "Deus está te punindo por algo que você fez", ou "Você não tem fé suficiente", ou ainda "E esta é a mais perigosa de todas. Talvez Deus não seja tão bom quanto você pensava." Essas vozes não vêm do Espírito Santo, vêm do acusador. O livro de Apocalipse chama Satanás de o acusador dos irmãos. E a sua estratégia favorita não é a tentação óbvia, é a interpretação distorcida. Ele não precisa te fazer negar Deus. Basta fazer você interpretar o silêncio de Deus como abandono. Basta fazer você concluir que a ausência de resposta imediata é prova de que Deus não se importa. E se você acreditar nisso, a obra do silêncio é interrompida. Não porque Deus parou, mas porque você fechou a porta por dentro. Por isso é tão essencial que no silêncio você ancore a sua alma na palavra. Não nos seus sentimentos sobre Deus, na revelação que Ele deixou sobre si mesmo. Porque os sentimentos mentem no deserto. Eles dizem que você está abandonado quando você está sendo guardado. Dizem que você está perdido quando você está sendo guiado. Dizem que Deus está longe quando Ele está mais perto do que o ar que você respira. Romanos 8:38 e 39 é uma âncora para esses momentos. Paulo escreve com uma convicção que só alguém que passou pelo deserto poderia ter. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Nada. Nem o silêncio. O silêncio não é separação. O silêncio é um ambiente. E dentro desse ambiente,
O amor de Deus continua operando com a mesma intensidade com que operou na cruz do Calvário. Ele não diminuiu, ele não oscilou, ele não foi abalado pelas suas dúvidas ou pelo seu cansaço. Mas há algo mais que precisa ser dito sobre a interpretação errada do silêncio. Muitas vezes, quando Deus cala, é porque ele já falou. E o problema não é que ele está em silêncio, é que nós ainda não obedecemos ao que ele disse. Há uma diferença entre esperar por uma nova palavra de Deus e obedecer à palavra que ele já deu. Samuel disse a Saul: "Porventura, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar." Saul buscava a presença de Deus com rituais enquanto ignorava a instrução clara que havia recebido. E o silêncio que ele experimentou não era escola, era consequência. É necessário no silêncio fazer essa pergunta honesta: há algo que Deus já me disse e eu ainda não fiz? Não com culpa paralisante, com honestidade transformadora. Porque às vezes, a porta que parece fechada só está fechada porque há uma chave na sua mão que você ainda não usou. E essa chave tem nomes diferentes para pessoas diferentes. Para alguns é o perdão que ainda não foi dado. Para outros é a restituição que ainda não foi feita. Para outros ainda é a rendição de um plano que você insiste em manter mesmo depois que Deus disse não. Examine o seu coração diante do Senhor, não com medo, com confiança de filho. E se o exame revelar que você tem obedecido, que tem buscado, que tem andado com integridade, então descanse. Porque o silêncio que você está vivendo é mesmo escola, é mesmo formação. E o mestre não se ausentou, ele está presente no processo, mesmo quando o processo parece mudo. Lamentações 3, 25 e 26 diz: "Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor." Aguardar em silêncio, não em desespero, não em amargura, não em dúvida corrosiva. Em silêncio, como quem sabe que o mestre está trabalhando, mesmo quando não se ouve o som das ferramentas. Essa é a postura do discípulo maduro. Não é a postura natural, é uma postura aprendida, e ela só se aprende aqui, dentro do silêncio, onde todas as outras vozes são retiradas e resta apenas a voz do Pai, suave, firme, segura, dizendo ao seu coração o que não pode ser dito em meio ao barulho. Eu estou aqui, eu nunca fui embora, confie em mim. Chegamos a um ponto do ensinamento onde é preciso falar sobre algo que poucos ousam nomear com clareza: o que acontece do outro lado do silêncio. Porque o silêncio de Deus tem um lado de cá, onde você está agora com a dor, com a espera, com as perguntas sem resposta. Mas ele também tem um lado de lá. E o lado de lá é onde tudo o que foi formado no escuro finalmente aparece à luz. A Bíblia chama isso de colheita. E toda colheita pressupõe uma semente enterrada, invisível, que passa por um tempo de silêncio debaixo da terra antes de romper o solo e crescer em direção ao sol. João 12, 24 traz as palavras do próprio Jesus: em verdade vos digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. A morte do grão não é o fim da história, é o começo do fruto. E enquanto o grão está debaixo da terra, para quem olha de fora, não há nada a ver. O campo parece vazio, mas debaixo da superfície, uma transformação radical está acontecendo. Você é esse grão, e o silêncio é o solo. Mas quero ir além da metáfora e falar de algo concreto. O que é formado no silêncio que não pode ser formado em nenhum outro lugar. A primeira coisa é a humildade genuína. Não a humildade performática, aquela que se exibe nos cultos e nas redes sociais. A humildade real, aquela que nasce quando você percebe na intimidade do deserto que sem Deus você não consegue nem respirar. Essa humildade não se aprende em sermões. Ela nasce da experiência direta da própria limitação diante da imensidão de Deus. A segunda coisa é a compaixão. Quem passou pelo silêncio consegue sentar ao lado de quem está sofrendo sem precisar explicar o sofrimento. Consegue simplesmente estar presente.
E essa presença vale mais do que 1000 palavras, porque ela carrega a autoridade, não a autoridade de quem leu sobre a dor, mas a autoridade de quem a viveu e foi sustentado por Deus dentro dela. A terceira coisa é a autoridade espiritual. Há uma diferença visível entre o ministério de quem foi formado no deserto e o ministério de quem nunca passou por ele. Um tem palavras bonitas, o outro tem palavras que tocam fundo, que chegam onde a doutrina sozinha não chega, que libertam o que estava preso porque foram forjadas no fogo real da provação. Moisés não poderia ter guiado Israel com a autoridade que demonstrou se não tivesse passado 40 anos no deserto de Midian. Paulo não poderia ter escrito sobre a graça com a profundidade que escreveu se não tivesse sido humilhado, preso, naufragado, apedrejado. Davi não poderia ter composto os salmos que alimentaram a alma de gerações inteiras se não tivesse passado anos fugindo de Saul nas cavernas e no deserto de Judá. O silêncio não roubou o destino desses homens. O silêncio foi o caminho para o destino deles, e será o caminho para o seu também. Porque Deus não desperdiça nada. Cada lágrima derramada no silêncio, cada noite passada sem resposta, cada oração que pareceu não chegar ao teto, tudo isso está sendo tecido com uma precisão que ultrapassa qualquer compreensão humana, num tapete que um dia você verá pelo lado de cima e ficará sem palavras diante da beleza do que Deus fez com a sua dor. Romanos 8:28 não diz que tudo é bom. Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há uma diferença enorme entre as duas afirmações. A segunda reconhece que algumas coisas são duras, são pesadas, são difíceis de carregar, mas afirma que nas mãos de Deus, até o que é duro coopera, até o que é pesado é usado, até o silêncio mais longo produz algo que o barulho nunca poderia. Você não está perdendo tempo no silêncio, você está ganhando profundidade, e profundidade é exatamente o que o mundo ao seu redor mais precisa encontrar em você quando você sair dessa estação. Pessoas quebradas precisam de alguém que foi quebrado e reconstruído por Deus. Famílias em crise precisam de alguém que aprendeu a confiar no Pai quando tudo desmoronava. Corações secos e distantes de Deus precisam de alguém que conhece o caminho de volta, não porque leu sobre ele, mas porque caminhou por ele. Você está sendo preparado para ser esse alguém. Você não está perdendo tempo no silêncio. Você está ganhando profundidade. E profundidade é o que o mundo ao seu redor mais precisa encontrar em você quando você sair dessa estação. O silêncio de Deus não é o fim. É o começo de algo que só o Pai sabe nomear. Você foi provado não porque foi esquecido, mas porque é precioso demais para ser deixado como está. A escola oculta de Deus forma filhos, não apenas crentes. E tudo o que foi aprendido no escuro brilhará na luz, no tempo certo, com uma glória que só o processo pode produzir. Confie no Mestre. Ele sabe o que está fazendo em você. E se você quer aprofundar ainda mais essa jornada de volta ao coração do Pai, o nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus está disponível no primeiro comentário fixado. Vale cada dia. Obrigado de coração por ter assistido até aqui. Deixe o seu like. Escreva nos comentários o que Deus falou ao seu coração hoje. Inscreva-se no canal e continue assistindo aos próximos vídeos que já estão aparecendo na tela. Que o Senhor te guarde em cada estação da sua vida.